Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Francisco de Assis Júnior, eu sou cirurgião dentista e hoje eu quero falar com vocês sobre abscesso dentário. Sei que muita gente já deve ter sofrido com isso, né? Muita gente pesquisa sobre esse tema nas redes sociais e se preocupa quando tem um abscesso dentário. Então eu vou falar um pouquinho mais sobre abscesso dentário para vocês. Então, o que é o abscesso dentário, como ele acontece, quais são as formas de tratamento e quais são os riscos envolvidos num abscesso dentário, tá certo? Antes disso, gente, se inscreve no meu canal. Olha aqui, ó. Veja como só tem vídeo interessante. Se inscreve para que você não perca nenhum conteúdo futuro e que possa acompanhar esses que eu já postei. Curte esse vídeo se você achar que é um vídeo relevante, que mais pessoas devem assistir, que o YouTube deve entregar para mais pessoas e também se sinaliza para mim que é um conteúdo bom, certo? E agora vamos às informações. Primeiro, gente, existem alguns tipos de abscesso dentário, né? Abscesso agudo, abscesso crônico e abscesso fênix, né? Fênix ressurge das cinzas, né? Vou explicar todos eles para vocês. Primeiro, vamos entender como é que surge um abscesso dentário, né? O principal abscesso dentário envolvido é o abscesso periapical. Normalmente, o abscesso periapical, peri significa ao redor, apical do ápice do dente. Vocês estão vendo aqui uma radiografia? Observa o dente, o ápice é o fim do dente, fim da raiz, e lá no ápice vai ter uma rarefação óssea, ou seja, um processo de reabsorção óssea que deixa ele escurinho no raio-x, e dentro dessa reabsorção óssea vai ter um acúmulo de pus, secreções, de restos celulares, de restos necróticos da polpa dentária, que vão causar esse abscesso, tá certo? Então vamos entender como é que esse abscesso é formado. Primeiro, gente, a maioria dos casos de abscesso dentário são causados pela bactéria que causa a cárie, né? Então como é que a cárie é formada? Vocês estão vendo aqui esse esquema? Primeiro, vamos entender o que é o biofilme dentário. O biofilme dentário é uma colônia, né, algumas colônias bacterianas organizadas que aderem à superfície do seu dente. 8 minutos após você escovar os dentes já tem biofilme dentário formado. Então esse número 1 aqui é 8 minutos após você escovar os dentes, já tem esse biofilme formado. Digamos que o número 2 seja em torno de 12 horas após você escovar os dentes. Por isso que nós recomendamos a higienização 3 vezes ao dia, que você desorganiza esse biofilme maduro para que ele volte ao estágio inicial, tá certo? Agora, gente, tem gente que escova os dentes de qualquer maneira, 30 segundos, sem nem olhar o que está fazendo, bem forte, e que às vezes tem superfícies dentárias que não estão sendo higienizadas, porque não é a espuma do creme dental que vai limpar o seu dentinho, é a escova que vai passar pelas bactérias e desorganizar elas e tirar elas, que elas colam na superfície dentária e a escova vai tirar elas, certo? Então, essa é a importância da higienização dentária com escova e o fio dental, porque entre os dentes a escova não chega. Você tem que passar o fio dental para remover o biofilme bacteriano que está aderido entre os seus dentes, tá certo? E também lá nas gengivas. Pois bem, digamos que tem áreas do seu dente que você não está higienizando corretamente o tempo inteiro. Então, esse biofilme vai se desenvolvendo. Digamos aqui, esse número 3 um mês você sem higienizar corretamente aquela mesma área. Então, aquele biofilme está se tornando cada vez maior, né? E até 4 meses sem você higienizar corretamente a mesma área, é esse último biofilme aqui que vocês estão vendo, que é um biofilme maduro. Aí que está o risco, gente. O biofilme maduro, ele já é uma colônia, é como se fosse uma espécie de bairro da sua cidade, né? Então, num bairro tem aquela farmácia, tem aquela mercearia, tem aquele correio, tem aquele posto de saúde. Então, é a mesma coisa que funciona o biofilme maduro. Essas bactérias fornecem umas para as outras o que elas precisam. E você vai estar fornecendo para elas o alimento, através da sua alimentação, que é o substrato que as bactérias que causam a cárie precisam. Principalmente os carboidratos refinados, que são os doces, né, a sacarose. Então vai estar no biscoito recheado, no achocolatado, no refrigerante, no chiclete, bala, pirulito, tudo isso vai ter a sacarose, que é o carboidrato refinado, que é o pedacinho que as bactérias precisam para se alimentar. Só que as bactérias, gente, elas não têm sistema digestivo como a gente. Boca, esôfago, estômago, intestino. O que é que elas fazem para se alimentar? Elas secretam um ácido, que é o ácido lático. Esse ácido lático, gente, ele diminui o pH da sua boca, deixa o pH da sua boca mais ácido. Mas os nossos dentes não suportam pH ácido. Quando o pH da nossa boca está ácido, os dentes perdem cálcio. E o cálcio é um dos principais minerais formadores do dente. Então, se o dente perde cálcio, vai formando a cavidade, que é o que muita gente fala. Meu dente furou. É a cavidade formada por conta da desmineralização que as bactérias, né,
o biofilme maduro está fazendo na superfície do seu dente, que formou aquela cavidade. E pasmem, a cavidade vai se tornar uma caverna para aquelas bactérias, e cada vez mais você vai ter dificuldade de higienizar a região, e esse processo é progressivo, certo? Então vocês estão vendo o esqueminha, né? Vejam aqui, ó. Iniciou um biofilme, e esse biofilme se tornou maduro. Quando esse biofilme maduro começa a secretar o ácido, ele descalcifica a superfície dentária. Então vocês vão estar vendo aqui essa mancha branca no dente. Não é que o dente está limpinho, não. É uma mancha branca opaca. Quando você joga aquele ventinho do dentista, ela fica sem brilho. E é uma mancha branca de descalcificação. Nada foi feito, o paciente continua higienizando de forma não eficiente, se alimentando com muitos carboidratos, e o tempo vai passando. Essa mancha branca se tornou uma cavidade. Essa cavidade está comprometendo ali duas camadas do dente, né? Que o nosso dente tem esmalte, dentina e polpa. Ela está comprometendo lá o esmalte e a dentina. Até então, qual seria a resolução? Você fazer uma restauração, ou seja, você remove essa cárie desse dente e restaura. Hoje, a maioria das restaurações, 90%, é com resina. O amálgama, que é essa aqui, metálica, né, está em desuso, certo? A maioria das restaurações vai ser com resina. Pois bem, gente, você não fez a restauração. Seu dente furou, como muita gente fala, você não fez a restauração. O processo, né, de infecção pela cárie, né, de desenvolvimento da cárie, continua. A cárie continua se alimentando com os carboidratos que você consome. Não necessariamente só a sacarose, gente. Tem outros tipos de carboidrato que você consome também, que as bactérias podem aproveitar. Afinal, a digestão dos carboidratos acontece inicialmente na boca, porque a nossa saliva secreta uma enzima chamada amilase salivar, que começa a quebrar os carboidratos. Então, vou dar outros exemplos de carboidratos. Pão, arroz, macarrão, batata, tudo isso é carboidrato. Em você se alimentando deles, a digestão começa na boca. E aí você dá o alimento que a bactéria precisa, e ela, para comer, secreta o ácido. E aí o processo de desmineralização continua. Aí essa cavidade está tão profunda que se conectou com a polpa dentária, que é o coração do dente. Na nossa boca existem milhões de bactérias. É a microbiota normal, elas têm que estar lá. Como é que a gente controla essa população? Com escova e fio dental. Né? A gente controla mecanicamente a adesão delas à superfície dentária. Mas dentro do dente, na polpa dentária, é uma área estéril. Não tem bactérias. E qual a importância da polpa dentária, né? Ali embaixo estão chegando artérias, veias e nervos, né? Essa artéria, gente, ela traz nutrientes, traz sangue, traz oxigênio que o dente precisa para se manter vivo, ativo, porque no nosso dente existem células, né? Existem células como fibroblastos, ameloblastos, dentinoblastos, que são células que produzem todo o tecido necessário para o dente. Além da chegada de nutrientes, tem um plexo nervoso, né, que é responsável pela sensibilidade dolorosa e pela propriocepção também, que é a questão de você também perceber quando está mordendo um alimento duro, quando está mastigando, a intensidade da força que você tem que dar durante a mastigação. Tudo isso está relacionado à polpa e ao periodonto. Peri significa ao redor, odonto do dente. Pois bem, digamos que essa bactéria chegou à polpa. O que é que vai acontecer? As artérias e veias que estão chegando lá, no dente, vão aumentar de calibre, vão fazer uma vasodilatação. Por que elas vão fazer essa vasodilatação? Para a chegada de mais células de defesa. No nosso sangue tem os glóbulos brancos, que são as células de defesa. Então, neutrófilos, macrófagos, linfócitos, são células de defesa. E normalmente as primeiras células que chegam são os neutrófilos, são células fagocíticas. É como se fosse um come-come. Elas vão fagocitar as bactérias que chegaram até a polpa. Esses neutrófilos também liberam, gente, citocinas, que são espécies de hormônios, né? Sinalizando para outras células virem. Tá certo? Então, o que é que vai acontecer inicialmente nesse processo, né? Essa vasodilatação para a chegada de mais células de defesa. Quando chega mais células de defesa, elas vão fagocitar as bactérias, então elas comem e pegam um pedacinho da bactéria e vão apresentar para os linfonodos. Então, a gente tem linfonodos por todo o corpo. Muita gente conhece o linfonodo por íngua, né? Quando ele está infartado, em axilas, virilhas, até pescoço. Muita gente conhece como íngua. Então, esse fagócito, né? Esse neutrófilo, macrófago também, que é outro fagócito, pegou esse pedaço de bactéria e vai apresentar para o antígeno. Quando apresenta esse antígeno para o sistema linfático, né? Quando apresenta esse antígeno, o que é que vai acontecer? Vai produzir células de memória, células mais específicas contra aquela infecção. Essas células mais específicas são os linfócitos, ou seja, são células especializadas que vão ter muitas vezes a substância para matar aquela bactéria. Então, chegam os linfócitos. Qual é a diferença disso, gente? Os neutrófilos e macrófagos vão estar presentes basicamente na inflamação aguda, certo? A inflamação que está acontecendo agora.
Os linfócitos estão presentes na inflamação crônica, uma inflamação que já está permanece há muito tempo, que está sendo controlada pelas células imunológicas, né? E ela está limitada ali, tá certo? Então, basicamente, é isso que inicia. Na inflamação aguda, o que é que você vai sentir? Muita dor. Os neutrófilos estão chegando lá, há uma vasodilatação. Quando há essa vasodilatação, o interior do dente, né, fica inchado, a polpa fica inchada, mas o dente é rígido, ou seja, não tem para onde essa polpa se expandir. E o que é que acontece? Uma compressão do plexo nervoso que está no meio da polpa. E isso causa uma dor, que é considerada uma das piores dores do mundo. E muitas vezes a dor é em sincronia com os batimentos do coração. Então, muita gente fala, tá chuchando, tá latejando o meu dente, porque o coração bateu, dói lá, porque chegou mais sangue. Por isso que as pessoas sentem dor nesse processo, né, de abscesso agudo, de inflamação aguda ou de pulpite irreversível. Tudo que termina com it significa inflamação. Pulpite, inflamação da polpa. Irreversível porque não tem reversão. O que não tem reversão é que essa polpa vai entrar em necrose. Necrose é morte. Ela vai apodrecer. Quando ela apodrece, né, então vai ter restos necróticos. A polpa vai estar cheia de bactérias, porque as bactérias venceram a guerra, né, e acabaram matando ela. E vai ter também células de defesa. E tudo isso vai formar um caldo. Esse caldo é o pus. Mas o dente é rígido, gente. O dente não tem para onde esse pus ir. O que é que vai acontecer? O pus vai descer para os canais do dente. Como vocês estão vendo, vai descendo, descendo, descendo. E o que é que vai acontecer, né? Esse processo de supuração, de inflamação, vai fazer uma reabsorção óssea. Então, o osso vai começar a ser reabsorvido. Por isso que vocês estão vendo escurinho aqui ao redor do dente. É esse osso sendo reabsorvido para acomodar todo esse caldo, que é o pus. E isso é o abscesso. Como eu falei para vocês, o abscesso pode ser agudo, crônico ou fênix. O abscesso agudo é o responsável por muita dor. Então, muitas vezes, ele acumula pus muito rápido e cresce muito rápido e dói muito. Então, pode vir acompanhado de febre, linfadenopatia, que são as ínguas, prostração, o paciente fica com mal-estar. E dependendo do lugar desse abscesso, esse paciente pode ficar com trismo, que é a limitação de abertura bucal, edemas consideráveis, certo? O abscesso crônico é um abscesso que cronificou, né? Ou seja, as células de defesa que estão envolvidas agora são os linfócitos. São células especializadas que estão controlando essa inflamação, né, e essa infecção. Mas o abscesso vai crescendo aos pouquinhos. E muitas vezes você vai sentir uma sensibilidade quando você morde nesse dente, porque o abscesso está lá no final, e ele sensibiliza os nervos que estão lá ao redor do dente, como eu falei para vocês, né, responsáveis pela propriocepção. E o abscesso fênix é um abscesso que era agudo, se tornou crônico e reagudizou, ou seja, está agudo novamente. Por que ele reagudizou? Porque as bactérias podem ter desenvolvido alguma resistência ao que estavam controlando elas, ou porque sua imunidade baixou, né? Ou questão de realmente virulência. As bactérias que estão colonizando agora estão mais fortes, né? Isso faz o abscesso, que era crônico, se tornar fênix. Pois bem, vocês já entenderam o que é que forma o abscesso, né? Que é o pus que se acumula no ápice do dente, principalmente o que é causado pela cárie. Como é que a gente trata esse abscesso? Me diga uma coisa, se existe ainda polpa morta, se existe ainda bactérias, se aquele canal daquele dente, né, que foi iniciado pela cárie, está colonizado por bactérias, por restos alimentares, por restos de necrose, células inflamatórias, o abscesso vai cessar? Não vai. E muitas vezes a pessoa toma um antibiótico, né, para tratar o abscesso, mas o antibiótico vai agir no processo no espaço medular do osso, né? A gente tem o osso que é a mandíbula e tem os espaços que a gente chama de corticais, que são mais externos, e medulares, que são mais internos. Esse espaço medular tem vascularização sanguínea, então chega sangue. Quando a gente toma um antibiótico, muitas vezes por via oral ou via endovenosa, né? O antibiótico vai para o estômago, o intestino, é reabsorvido no sangue, sofre uma transformação no fígado, ou o fígado direciona ele para todo o corpo. Então, onde tiver sangue, vai chegar antibiótico. Mas dentro do dente, lembra que as artérias e os vasos sanguíneos entraram em necrose e morreram? Então, dentro do dente não vai chegar antibiótico. As bactérias de dentro do dente não vão morrer. E muitas vezes essas bactérias que permanecem ali dentro do dente são bactérias anaeróbicas, ou seja, não precisam de oxigênio para viver. E também vão ter as bactérias que são anaeróbicas facultativas. Então, horas elas vão precisar de oxigênio, horas não, certo? Então, não vai chegar antibiótico lá e não vai matar as bactérias do canal do dente. Elas podem controlar as bactérias do abscesso, certo? Então, o abscesso que está lá no ápice do dente, né, no espaço medular do osso, vão ser controlados pelos antibióticos, mas os de dentro do dente não. Então, qual seria o tratamento para um abscesso? Um tratamento efetivo, gente, é o tratamento de canal desse dente. Então, você trata esse canal. Vocês estão vendo a ilustração aqui do tratamento de canal.
Você abre esse dente, você acessa os canais desse dente, limpa esses dentes por dentro e fecha, que a gente chama de obturar. Fecha esse dente hermeticamente. Ali você não tem mais nenhum substrato para as bactérias, não tem mais bactérias, então não tem mais fonte de infecção. E o que é que o corpo vai fazer com o abscesso? Vai limpar todo aquele abscesso que está no dentro do osso. Depois que ele limpar, esse abscesso vai acabar, né? E o osso vai ser cicatrizado e formado. Esse osso, para ser formado, ele demora de 3 a 6 meses, porque é o processo de regeneração óssea, tá certo? Ou outra opção é a extração dentária. Quando você extrai o dente, você não tem mais a fonte de infecção necessária para aquele abscesso. E aí, a partir daí, muitas vezes, quando você extrai o dente, você faz uma curetagem desse abscesso, né, que está no ápice do dente, e você, com o sangramento, você já consegue limpar toda aquela área. Basicamente, esses seriam os tratamentos, né? Em alguns casos de abscesso agudo ou um abscesso fênix, a gente medica esse paciente com antibiótico para você controlar, né, esse abscesso e também faz a drenagem. Porque se esse abscesso está com grandes dimensões e não chega a vasos sanguíneos no meio dele, no centro dele, se você não drenar, né, aquele centro não vai sofrer a ação do antibiótico. Então você tem que drenar para diminuir aquela virulência, aquela carga bacteriana e tratar o paciente com antibiótico para que você controle essa infecção, mate mais bactérias, paralise a reprodução dessas bactérias para que dê tempo para seu corpo reagir, tá certo? Então, basicamente é essa. Não só o antibiótico não vai resolver o problema, ele pode controlar temporariamente. Se você não fizer o tratamento de canal, se você não fizer a extração dentária, você não vai conseguir tratar esse abscesso. Existem abscessos por outros motivos? Existem. Por exemplo, traumatismo dentário. Você traumatizou um dente, esse dente fraturou, essa polpa sofreu inflamação, entrou em necrose e pode provocar um abscesso. Doença periodontal pode causar um abscesso periodontal, né? Aqui a doença periodontal é quando inicia a gengivite, há uma reabsorção do ligamento periodontal, né, que está ao redor do dente, e essa reabsorção promove um abscesso. Isso também pode causar um abscesso, mas o mais comum é o abscesso causado pela cárie dentária, tá certo, gente? Se esse abscesso não tiver tratamento, ou seja, tem gente que muitas vezes iniciou um abscesso agudo, vai na farmácia, compra 1, 2, 3 cápsulas de antibiótico, toma de forma errada, sem a posologia correta, melhorou ali os sintomas, mas você não tomou o antibiótico corretamente. O que é que você fez? Favoreceu que essas bactérias tenham mecanismos de defesa contra o antibiótico, ou seja, se tornem resistentes. Então, muitas vezes, quando o abscesso voltar lá na frente, porque você não tirou o foco de infecção, ele vai voltar mais forte. Quando ele volta mais forte, ele pode causar infecções mais graves. Então, por exemplo, são esses abscessos, eles podem disseminar para os tecidos moles, que são os espaços faciais, que são espaços que estão envolvidos por músculos. E quando eles vão para regiões que a gente chama de sublinguais e submandibulares, eles podem ser graves. Então podem ter consequências como a formação de um celulite. Celulite tem que ser treinado. Esse paciente tem que ser hidratado, tem que ser medicado com antibióticos, muitas vezes em nível hospitalar. E também um abscesso, né, que pode promover para os espaços sublinguais e submandibulares, que é o que a gente chama de angina de Ludwig, que é potencialmente fatal, gente, porque essa infecção pode se tornar uma sepse, ou seja, uma infecção generalizada, ocupar o espaço do coração e tudo mais. Esse paciente pode morrer, certo? Pra vocês terem ideia, no hospital geral do estado de Sergipe, né, em torno de 7 a 8 pessoas morrem por ano devido a infecções dentárias, tá certo? É um número muito baixo, levando em consideração de mais de 3 milhões de pessoas no estado de Sergipe, né? Mas, gente, pode acontecer, tá certo? Quem mais está suscetível a isso, que a gente muitas vezes tem que entrar já com antibiótico, são pacientes que têm comprometimento da imunidade, por exemplo, diabéticos, pacientes HIV positivos, pacientes que tratam alguma doença autoimune, pacientes recém-transplantados, certo? Aí, normalmente, a gente tem que medicar com antibiótico especificamente associado a esses outros tratamentos, tá certo, gente? Agora que vocês já entenderam o que é um abscesso, né? E já sabem como tratar, não vão mais ficar esperando nem sofrendo com esse problema, né? Vão procurar o cirurgião dentista para que vocês resolvam esse problema de uma vez, tá certo, gente? Eu espero que eu tenha falado tudo, eu tentei resumir para não ficar tão longo esse vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa nos comentários, tá certo? Curte esse vídeo se você acha que foi uma informação relevante, que valeu a pena para você, e o YouTube entrega para mais pessoas, e se inscreve no meu canal para não perder mais nada, tá certo, gente? Até a próxima.